Olá a todos que me acompanham aqui neste canal do YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado, meu nome é Theo Borges e vou fazer com vocês aqui mais um planejamento de trabalho para esse sábado, dia 21 de agosto. Teremos o início da Série A Team, a Série A italiana, então acrescentando ainda um pouco mais de jogos a este sábado que já era cheio, que está ficando cada vez mais cheio, até porque a temporada europeia já regressou com tudo. Bom, o meu planejamento de trabalho é algo pessoal, eu compartilho a minha tela com vocês e a minha opinião aqui com vocês. Então não é porque eu trouxe um jogo para o meu planejamento que ele seja excelente e não é porque eu não coloquei um jogo aqui que ele seja ruim, tá? O que eu trabalho aqui, o que eu faço de planejamento é trazer os jogos que, na minha opinião, na minha análise pré de um cenário, poderia ou pode me apresentar uma oportunidade ao vivo. Então eu simplesmente seleciono as equipes que eu costumo acompanhar, as equipes, né, os métodos que eu obviamente tenho validado, então eu encaixo essas equipes e essas cotações dentro das minhas metodologias, tá? Então, obviamente, também convido você a partilhar comigo aqui embaixo nos comentários os jogos que eu posso ter deixado de fora, o que você pretende fazer. Eu estou lendo todos os comentários, tentando responder o máximo possível. E também, se você não é inscrito nesse canal, tem muita gente que assiste o meu vídeo e não é inscrito no canal. Não custa nada, se inscreve aí, deixa o like que ajuda bastante, tá? Antes de começar, eu quero fazer também um comentário sobre essa sexta-feira. Tivemos Bundesliga 2 por aqui. Eu vou passar rápido, prometo que eu vou tentar passar rápido aqui, porque sexta-feira, sábado tá muito cheio, tá? Bom, eu trabalhei o mercado de over à frente no jogo do Fortuna com o Kiel. Eu queria ter trabalhado um longa exposição. Por volta ali dos 25 minutos, eu tive vontade de trabalhar o 3,5, estava esperando uma cotação um pouco mais justas para os meus métodos, e aí o empate do Fortuna aconteceu. O Kiel, que não vinha bem, saiu na frente, tomou o empate do Fortuna, voltou a ficar à frente do placar e tomou o empate novamente. Eu trabalhei no segundo tempo over à frente, consegui freebetar depois do gol aos 65 e aí veio o gol do Fortuna aos 87. No jogo do Hannover com o Heidenheim, que eu também tinha separado para trabalhar os gols, eu não tive nenhum interesse de trabalhar no primeiro tempo, foi um jogo muito fraco, muito abaixo. E no segundo tempo melhorou um pouco, aí eu fui buscar sim um gol e não dois, né? Então eu soube dosar. Coincidentemente eu fui buscar 2 gols no Fortuna, acabou saindo 2 gols. E fui buscar um gol no Hannover, acabou saindo um gol. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque o jogo do Fortuna teve muito mais chances, depois desses 2 gols que eu fui buscar. O Fortuna poderia ter virado o jogo, o Kiel poderia ter desempatado de novo e saído na frente. Então foi realmente um jogo muito bom. Já o Hannover com o Heidenheim já é o segundo jogo do Heidenheim que eu assisti inteiro, que o Heidenheim não produz. Ele leva muito mais perigo na bola aérea do que com a bola ao chão. E isso vai... né? A gente tem que levar isso em consideração. Jogo do Leipzig, tá? Cheguei a estar exposto a favor do Leipzig em alguns momentos, mas fechei a posição, não estava confortável. Comentei com vocês do risco que o Stuttgart poderia proporcionar nos contra-ataques, e isso estava começando a acontecer, por isso eu fiquei de fora, e obviamente não peguei o primeiro gol do Leipzig, consequentemente não peguei o restante. Por mais que tenha sido 4-0, eu não cliquei no mercado de gols, porque no segundo tempo o Stuttgart parecia um pouco mais abalado, o Leipzig controlou o jogo e eu não quis pegar nem o limite aqui, tá? Frosinone e Parma, eu falei que ia acompanhar um pouco do Parma por conta do Buffon, e hoje ele não falhou no primeiro gol, mas acabou, na minha opinião, falhando um pouquinho no segundo gol, no empate do Frosinone, bem no finalzinho. Acho que ele foi tentar dar um golpe de vista, quando ele viu que ela ia entrar, não deu tempo, então o Parma tinha virado o jogo, mas começa com empate na Série B italiana. Não fiz nada no jogo do Betis com o Cádiz. PSG e Brest, realmente não sei como é que fala isso aqui. Se tiver algum francês que me acompanha, me ajuda aí. Vou tentar falar Brestois, deve ser Brestois. Eu cheguei a estar a favor do PSG durante 5 minutos. Eu comentei isso no Telegram com vocês. E o PSG marcou o gol quando eu já estava fora, tá? E aqui eu quero fazer um adendo para quem está começando. O fato do PSG ter ganhado, para o meu método, não quer dizer nada. Ah, mas você estava de fora, não pegou o gol. Tudo bem, eu não tenho realmente esse problema. A minha metodologia de estar a favor dos super favoritos ou de favoritos, ela exige um massacre maior do que estava acontecendo. Na verdade, não estava acontecendo um massacre, né? O mercado pesou bastante a cotação do PSG
manteve essa cotação um pouco estabilizada, mesmo com o PSG deixando de cumprir algumas características que eu julgo necessárias, extremamente necessárias, para expor uma stake alta a favor do PSG, que, na minha opinião, uma delas, recuperação de segunda bola, estava acontecendo, mas não era sempre, marcação-pressão tanto no campo adversário quando o contra-ataque acontecia, quando o time adversário vinha para cima, no próprio campo o PSG muito mais marcava cercando do que pressão. E eu preciso de um pouco mais. Então não peguei o gol do PSG, tudo bem, sigo para o próximo. Amanhã tem mais, hoje, por exemplo, tem mais jogos de super favoritos e assim eu vou atrás do padrão que eu gosto de trabalhar, que é um padrão de massacre mesmo, de uma superioridade extrema, não só pelo mercado enviesado, como eu escrevi hoje no Telegram, porque obviamente todo mundo acreditava no PSG, mas eu preciso de um pouco mais e não tem problema nenhum de não ter pego. O PSG acabou obviamente goleando o jogo, tomou 2 gols do adversário. Não gostei da defesa do PSG, vai ter muito trabalho para ajustar esse time depois que entrar as estrelas lá na frente, porque obviamente você começa a defender lá no ataque, né? É assim que um time que geralmente gosta de ter a bola se defende. Um time que joga com as linhas altas, ele se defende assim que o adversário começa a jogar, na transição, fazendo marcação-pressão. E hoje eu senti essa dificuldade do PSG. Tá rolando ainda o jogo do Braga, 2-0 para o Braga nesse momento. Sinceramente, eu esperava um pouquinho mais do Braga, mesmo com esse resultado. Vamos ver se o Braga essa temporada vai ter um pouco de dificuldade ou não. E eu vou deletar os finalizados, a gente vai falar um pouco sobre o dia de amanhã. Deixa eu ajustar aqui, não peguei o PSG. Mercado de gols no Fortuna, possíveis correções do Cruzeiro, 21 de agosto. Bom, vou pelos horários, tá? Não quero fazer muita confusão. 8h30 da manhã, para quem gosta de acordar cedo no sábado e domingo. 8h30 da manhã, temos aqui o Liverpool contra o Burnley. O Burnley sempre deu muito trabalho para os times super favoritos que eu trabalhei, tá? Porque o Burnley ele tem um estilo um pouco mais rústico. É aquele time, eu costumo falar isso, né? Ou costumava ser isso. Não sei se houve alguma atualização, mas o Burnley costuma jogar com um centravantão. É um time que explora muito a bola aérea, muito cruzamento na área, tentativa de fazer o pivô com esse centroavante. Então não é um time que vai proporcionar ao Liverpool muitos contra-ataques. Vai chegar de maneira pontual, mas essas chegadas podem ser perigosas, principalmente na bola aérea. Mas eu acho que a gente pode ter aqui uma oportunidade no primeiro tempo, não no mercado de HT, no mercado de match odds, caso o Liverpool ofereça pra gente aqui uma leitura para estar a favor. Então o Liverpool é o primeiro time que eu vou tentar buscar alguma coisa aqui no back favorito no primeiro tempo, tá? Temos também o City com o Norwich. Essa cotação do City eu prefiro pular, porque eu tenho minhas cotações mínimas de trabalho. Eu acho que o City é obviamente extremamente superior ao Norwich, que não tinha feito uma temporada retrasada boa, aí na passada jogou a Championship, voltou e nessa tá de volta, né? 1,08, provavelmente essa odd vai estar 1,15, eu prefiro evitar, tá? Como diz o saudoso Silvinho do Corinthians, evita, eu prefiro ficar de fora dessa cotação tão baixa. E o outro jogo inglês que eu estava dando uma olhada e eu achei um pouco estranho é o super favoritismo do Brighton contra o Watford. Tudo bem que o Watford não fez um bom final de época na temporada passada, mas ambos os times começaram com vitória. Talvez o Watford tenha tomado um susto. Acho que o jogo do Watford foi contra o Aston Villa, se eu não estou enganado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso. O Watford chegou a abrir 3-0 e tomou 2 gols e acabou tomando um susto, mas eu sinceramente fui olhar histórico e tudo mais, não estou conseguindo entender essa cotação tão baixa do Brighton. Então aqui a gente pode ter uma correção de preço. E obviamente isso aqui é uma especulação. Eu não estou dizendo que o Brighton vai corrigir, estou dizendo que possivelmente, se a gente tem um Watford começando melhor e um mercado tomando um susto, a gente pode ter uma correção de preço inicial no jogo do Brighton, tá? Então, eu acho que é isso. E times que podem se complicar, talvez pela cotação, né? O mercado espera um favoritismo do Brighton. Essa cotação, na minha opinião, ela está muito baixa para o início de época e talvez, vamos ver. Lembrando, time que pode se complicar não é uma entrada, é um alerta. Então, dobre a atenção. Só isso e nada mais. Bundesliga 2, Regensburg contra o Schalke.
Aqui a gente tem o Schalke sendo favorito contra o líder da competição, um time que ainda não tomou gol, um time que venceu os três jogos que disputou. É muito custoso para mim elogiar o Regensburg, tá? Porque sempre foi um time muito água de salsicha, que nunca apresentou para mim muita coisa diferente, mas essa temporada vem fazendo um excelente início, né? Tudo depende da continuidade. Então, eu não quero também começar a exaltar demais o Regensburg se ele for ter uma queda. Primeiro, vamos ver, tá? Então, eu ainda estou com o pé atrás. O que a gente tem aqui é um Schalke com uma vitória, uma derrota e um empate. Um time que, na minha opinião, vai passar aperto na Bundes 2. Talvez tenha condição de subir, mas vai passar um pouco de aperto. E o mercado, claro, pesando a odd, sendo... não vou dizer injusto, mas levando muito mais em consideração o peso da camisa aqui, o Schalke, que pelo que apresentou na Bundes 2, não merecia essa cotação tão baixa, tá? Então vamos ficar de olho. Eu vou trazer para gols Regensburg e Schalke. Novidade, né? Eu trazer um jogo da Bundes 2 para gols, mas enfim. Paderborn e São Paulo. Também não vou nem comentar muita coisa aqui, já vou escrever logo que eu devo buscar o mercado de gols. O Paderborn vem de um 4-0 para cima do Werder Bremen, né? O Werder Bremen. E o São Paulo, além de ter vencido o Hamburgo, também é um time que vem muito bem e que está jogando muito bem nos contra-ataques quando já está vencendo, tá? Então, ambos os times que ainda não perderam na competição, vale a pena ficar de olho nesse jogo. Me parece um jogo daqueles, talvez um dos melhores jogos dessa rodada da Bundes 2. Karlsruhe joga contra o Bremen, aqui um favoritismo justo, na minha opinião. Eu poderia até dizer que essa odd está baixa, mas o Bremen vem jogando muito mal. O Bremen, mesmo número do Schalke ali, uma vitória, um empate, uma derrota. O Karlsruhe ainda não perdeu. O jogo aqui é pautado na bola aérea. O Bremen vai tentar usar a sua força na bola aérea, mas se comparar as duas forças de bola aérea, o Karlsruhe é muito melhor do que o Bremen. Os escanteios do Karlsruhe são quase pênalti, são muito perigosos mesmo, é um time que treina isso constantemente, tem jogada ensaiada, então olha, é bom ficar de olho aqui, tá? Eu acredito que seja para gols, mas eu não acredito que seja para tantos, pelo menos no pré. Karlsruhe e Bremen. E por último, Hansa Rostock e Dresden, os dois vieram juntos da terceira liga da Alemanha. O Dresden veio como campeão, o Hansa Rostock ficou em segundo lugar. As primeiras impressões que eu tive do Dresden foram excelentes, tirou o Paderborn da DFB Pokal, enfim, é um time que vem muito bem, tá? E o Hansa Rostock não me passou uma boa impressão no primeiro jogo, mas venceu, não me passou no primeiro jogo, mas perdeu. Não me passou uma impressão muito boa contra o Heidenheim, quando tentou fazer um jogo um pouco mais reativo, se fechando lá atrás. Então ainda é uma incógnita para mim. Esse jogo, para mim, o que me traria para o mercado de gols é muito mais o desempenho do Dresden. Então eu não vou comentar nada aqui, não vou escrever que eu vou trabalhar gols, porque não estou inclinado ainda para trabalhar os gols. Eu quero primeiro assistir o jogo desde o começo e ver se eu vou ter alguma oportunidade ou não. Se eu tiver, eu comento com vocês no meu Telegram. Tá? Porque eu estou em dúvida de fato no desempenho do Hansa Rostock. Na Bundesliga 1, vou tentar passar um pouco rápido aqui, tá? Jogo muito parelho entre Hertha e Wolfsburg. O Wolfsburg fez uma excelente temporada no ano passado, conseguiu vaga na Champions League, novamente, depois de muito tempo fora. O time do Wolfsburg não fez um bom jogo contra o Bochum. O Bochum teve um expulso bem no início e o Wolfsburg não conseguiu desenvolver tanto assim. O Hertha perdeu também o primeiro jogo para o Colônia de 3-1. Acho que é um jogo para match odds, tá? Vou deixar aqui para um possível ler a pior equipe em campo em algum momento do jogo. Ficar de olho. Freiburg e Dortmund. Aqui eu vou dar uma colher de chá para o Dortmund, que eu acho que pode ser a reviravolta ali, né? O Dortmund deve ter alguns... Olha o meu cachorro. O Dortmund deve ter alguns retornos na parte defensiva. Vem mordido depois de ter perdido a final, mais uma final que o Dortmund perde para o Bayern de Munique. Lembrando, se o Dortmund vier com um time bem mais completo, bem mais organizado, falhando menos defensivamente, se mantendo no campo ofensivo, fazendo marcação-pressão, recuperando segunda bola e criando situações de perigo, é um time que eu vou buscar
um back nesse jogo, tá? Mas vou deixar um asterisco aqui, ó. O time do Freiburg não é besta. Sempre foi perigosíssimo no contra e sempre foi muito bom de escanteio e bola aérea. Então, todo cuidado é pouco. Eu sou muito mais chato nos meus backs. Eu preciso de muito mais massacre do que somente o peso da camisa em um mercado enviesado. Então, provavelmente, se o Dortmund deixar de ter um padrão tão forte de back e mesmo assim marcar o gol, eu provavelmente não vou estar dentro disso. Tá? Porém, deixa eu puxar aqui também, ó, o confronto entre os dois times. 4 dos 5 últimos jogos entre os dois foram mais de 2,5 gols. Então também dá pra gente buscar alguma coisa aqui no mercado de gols se não tiver leitura. Não é porque não tem leitura para back que às vezes no mercado é ruim para gols. Então, Freiburg e Dortmund. Também vou deixar aqui para não esquecer. Eintracht Frankfurt. É difícil falar. Contra o Augsburg. Uma cotação mais baixa do Frankfurt. Por que essa cotação está tão baixa? O Frankfurt vem numa sequência de 3 vitórias seguidas sobre o Augsburg. O Augsburg toma gol contra o Frankfurt. Tomou nos últimos 6 jogos. O Frankfurt geralmente é o primeiro a marcar em 5 dos últimos 6. É um jogo que costuma ter mais de 2,5 gols. Pelo histórico, dá para entender essa cotação mais baixa do Frankfurt. Pelo histórico, tá? Mas o Frankfurt não começou bem. Tá os dois lá embaixo. Olha lá. O Frankfurt jogou contra o time do Dortmund e tomou 5 gols. E o Augsburg jogou contra o Hoffenheim e tomou 4. Nossa, mas que... Tá os dois times uma merda, né? Por que essa cotação tá tão baixa? Eu vou trazer, obviamente, para gols. Não vou inventar a roda aqui. Vou trazer para gols. Agora, eu olho para essa odd do Frankfurt e me dá uma vontade de trabalhar uma possível correção, mas na Bundesliga 1, 2, trabalhar correção de preço é muito ajustado, porque o risco que você corre num contra-ataque é elevadíssimo. Então talvez não seja um bom caminho, não seja tão saudável estar, né, buscando correção de preço na Bundesliga, mas que é baixa essa cotação do Frankfurt, ela é um pouco baixa, tá? Bochum e Mainz. Jogo parelho, o Mainz vem de vitória para cima do Leipzig, o Bochum vem de derrota para cima do Wolfsburg, lembrando do cartão vermelho. Eu não vou trazer esse jogo para gols, porque eu quero observar um pouco mais o time do Bochum. Não me deu tanta impressão assim, porque no primeiro jogo acabou tomando uma expulsão cedo, então é difícil você analisar. Não vou trazer para nada esse jogo, nada mesmo. Quero realmente acompanhar o Bochum com um pouco mais de delicadeza, um pouco mais de detalhe, porque o Bochum é um time que eu acompanhei muito na Bundes 2, mas que eu quero ver o desempenho desse time na Bundes 1 para ver o que dá para fazer, né? O que eu consigo tirar de valor disso. Tá? Então o Mainz teve a chegada do Lee, que foi aquele jogador do Kiel, e o Kiel está sentindo muita falta dele. Então, por enquanto, só para leitura o time do Bochum. Greuther Fürth e Arminia Bielefeld. Na temporada retrasada, esses dois aí estavam se confrontando na Bundes 2. Na passada, o Arminia subiu, o Bielefeld subiu, e nessa, o Greuther Fürth subiu. Me parece que o Greuther Fürth vai ter o mesmo caminho do Arminia, que é dificuldade no primeiro ano. O Arminia quase caiu no passado, mas se manteve. E o Greuther Fürth já chegou com uma carta de visitas do Stuttgart de 5-1 para cima deles. É um time porra louca, vai para cima mesmo, não tem como. A torcida do Greuther Fürth é animadíssima, vai ter torcida no estádio, os caras botam muita pressão. Eu acho que isso aqui é jogo para gols, mas se fosse para explorar alguma coisa em gols, eu não iria assim numa coisa tão longa, muito por conta do Arminia. O Arminia tem sido um time, pelo menos na temporada passada, muito pontual, cara. Um time muito difícil, não se expõe tanto do jeito que fazia na Bundesliga 2. Quando ele chegou na 1, ele se transformou completamente, né? Então, eu gostaria de trabalhar gols aqui, mas eu vou... Caramba. Faz tempo que eu não faço o jogo do Arminia, já esqueci como é que escreve. Bielefeld, acho que é assim.
Se eu for trabalhar algo aqui, minha exposição máxima vai ser no máximo para 4 gols, tá? No máximo mesmo. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Borussia Mönchengladbach fora de casa contra o Bayer Leverkusen. Eu olhei para essa cotação do Leverkusen, sabendo que o Borussia Mönchengladbach tem Plea e Thuram e o Lars, e achei um pouco estranho. Eu acho que essa cotação do Leverkusen ela pode estar um pouco mais alta, mas isso aqui é o fator casa, né? Não adianta. Mesmo tendo perdido o Bailey para a Premier League, o Leverkusen ainda manteve o Patrick Schick, que foi um dos melhores jogadores da Euro. Você deve se lembrar daquele gol antológico do Patrick Schick sobre a Escócia, do meio campo. O Moussa Diaby também é um excelente ponta, jogador muito veloz mesmo. Demirbay também está por aqui. A Miri também está por aqui. É um time muito bom na parte ofensiva, realmente. Não dá para buscar nada aqui a não ser o mercado de gols, se tiver leitura para mim, e óbvio, se tiver cotação. Porque esse tipo de jogo, esse tipo de confronto, geralmente o mercado já está esperando um jogo muito abafado, muito movimentado, muito espaçado. E aí às vezes eu fico sem cotação para os meus métodos, né? Lembrando sempre, se eu não tiver método, eu não tenho nada, né? Se eu venho para cá num sábado, pego 200 jogos para trabalhar e não tenho metodologia, provavelmente eu estou muito perto de quebrar, né? É o método que me guia. Então não adianta, mas tá corrido, mas e as minhas cotações? E as minhas taxas de acerto? E a minha metodologia, eu estou respeitando? Lembra disso, né? Vir para cá, sentar no sábado e achar que você é um trader esportivo, só que você está fazendo todos os jogos sem ser guiado por um método, sem ter validado algum método, sem ter uma gestão, perda de tempo. Ou então, pode ser um hobby para você. Eu trabalho, então eu aconselho para você que se você quer trabalhar, valide uma metodologia, crie uma metodologia, tenha uma metodologia e uma gestão. E aí ao longo do caminho seu emocional vai se validando. Beleza? Não adianta. Ah, mas é para gosto. Calma, tá? Vou pular o jogo do Mônaco pelo desconhecimento do LAN, que é o seu adversário. Mas, ainda sem vitória, o Mônaco. Era esperado muito do Mônaco, mas eu acho que o Mônaco pode ratear essa temporada. Vou ficar de olho mais uma semana para ver. O Lille também não começou bem, vai começar contra o maior campeão francês, o Saint-Étienne. Antigamente era o que passeava na França. Hoje em dia o PSG, por conta da grana, doutrina, né? Também é um jogo difícil, quem sabe? Um Lille é a pior equipe em campo aqui. Saint-Étienne contra o Lille. E aí temos a Série A italiana. Verona e Sassuolo. Sassuolo que perdeu seu treinador para o Shakhtar. O Verona é um time que eu já venho elogiando há algumas temporadas. Ele veio para assumir um papel de estar ali na parte do meio da tabela, do meio para cima. 19º, 8º. Tá um pouco abaixo ali da Roma, talvez. Um pouco abaixo da Lazio, depende. Juntamente com o Sassuolo, né? O Sassuolo que dividia muito essa posição ali com a Fiorentina. A Fiorentina deu uma bela de uma caída. Muito por conta da saída do Chiesa também, né? O Sassuolo trocou, como eu falei, trocou de treinador, mas eu acho que vai manter o mesmo jogo de posição. Acho que é um time que vai se manter, não perdeu tantos jogadores, perdeu o Locatelli para a Juventus agora nesse final de janela, mas manteve o Berardi, manteve o Caputo, manteve o Jeremy Boga, que tem um nome engraçadinho, né? Enfim, é um time que se manteve. O Sassuolo geralmente, costumo chamar de filho, não é à toa, geralmente me dava muita alavancagem nas temporadas passadas. Vamos ver como é que vai jogar. O time do Verona, o Sassuolo tem um desempenho e um retrospecto muito bom contra o Verona, mas o time do Verona é um pouco mais coeso, um time mais coerente, tem boa defesa, né? Tem uma boa bola aérea. Acho que é um jogo para um Leipzig equipe em campo, tá? Não vou trazer esse jogo aqui para gols logo de cara não, porque eu quero até porque acompanhar um pouco para ver como é que o Sassuolo vai se comportar com o novo treinador, como é que o Verona vai se comportar nessa temporada. Tudo que a gente traz de conhecimento da temporada passada pode se modificar nessa, então eu prefiro assistir um pouco mais, tá? Inter e Genoa, vou pular porque o time da Inter sofreu uma debandada, né, por conta desses problemas financeiros lá envolvendo empresas donas da Inter. O Dzeko chegou de graça, mas a gente teve a saída do Lukaku. A Inter manteve
a parte de trás e o meio ali mais ou menos intacto. Trouxe o Hakan Çalhanoğlu do Milan. Acho que foi muito mais realmente para dar uma apaziguada na torcida depois de tanta saída. É um time que tem condição de vencer o Genoa. Talvez dê pra gente algum padrão aqui de back, sim, né? Mas eu prefiro deixar de fora e assistir o jogo. Se tiver padrão, vou estar nesse back, mas para as primeiras rodadas eu prefiro primeiro assistir, tá? Torino e Atalanta. Aqui a gente pode ter um back. Vou deixar a Atalanta aqui, mas ó, não é porque eu estou trazendo a Atalanta para um back que você não pode trazer, por exemplo, um Torino para um lay. E também não quer dizer que esse jogo vai se confirmar a leitura de favoritos de superioridade da Atalanta, mas do que eu conheço do time da Atalanta, que vem jogando junto há muito tempo e não perdeu tantos jogadores, talvez o Romero ali na zaga, e aí o Atalanta trouxe o Demiral da Juventus, não mexeu tanto, manteve mais ou menos a mesma escalação. Esses cachorro velho é foda. E o time do Torino, do que eu acompanhei na temporada passada, o Torino só não caiu na temporada passada porque tinham times bem piores do que ele, né? Principalmente o Crotone, o Benevento, né? Então o Torino ficou quase que a última, se eu não me engano, na última rodada ele já tinha se livrado, mas até a penúltima rodada o Torino estava bem ameaçado. E isso é complicado porque você vai namorando com rebaixamento, namorando uma hora, vai dar merda. Então eu não gostei do desempenho do Torino também na Copa Itália. Se eu não me engano, eles passaram para cima do Cremonese, não foi isso? Acho que foi isso. Torino e Cremonese. Foi um jogo horroroso do Torino, eles acabaram passando, mas é bom ficar de olho essa temporada para uma possível derrapada do Torino. Torino que conta muito com seu atacante Andrea Belotti, que na minha opinião é quase meio time, é muito bom, brigador, muito raçudo. Teve proposta de outros times, mas não saiu, né? Me parece que vai seguir aí talvez essa possível carreira tipo Totti num time só. Seria muito bonito, mas o Torino precisa de mais reforços, tá? E a Atalanta, na minha opinião, é muito forte com o Malinovski, Muriel e Ilicic. Cara, o time da Atalanta vem esse ano forte para brigar lá em cima de novo, tá? Não me surpreenderia se a Atalanta brigasse pelo título. Beleza? O que mais que nós temos na Série A? Por último, o Empoli com a Lazio. O Empoli subiu da Série B esse ano e a Lazio trocou de treinador, né? Isso aqui é importantíssimo porque existe aqui uma troca, e é por isso que eu não vou trazer a Lazio para nada. Existe aqui uma troca de característica. O Maurizio Sarri, que assumiu a Lazio, ele tem uma característica totalmente diferente do antigo treinador. A Lazio jogava um pouco mais sem a bola quando precisava, jogava um pouco mais reativo, Ciro Immobile saía às vezes do meio para entrar na área, né? Ou seja, o time estava mais recuado, ele vinha lá de trás para entrar na área, chutava muito de fora da área. E agora a gente tem um Sarri que gosta da bola, que gosta de ficar com a bola. O Sarri passou no Napoli, passou na Juventus. Então eu queria primeiro acompanhar pelo menos uns 3, 4 jogos com diferentes características de cotação da Lazio para ter um pouco de base sobre o que eu vou fazer, tá, nos próximos jogos da Lazio. Então por enquanto vou ser só um curioso no time da Lazio. Benfica e Gil Vicente. O Benfica tem o jogo da volta contra o PSV no dia 24. E isso significa que esse jogo é terça-feira, tá? O primeiro jogo foi 2-1 para o Benfica e eu vou dizer, não seria nada injusto se tivesse ficado 2-2, porque o PSV realmente é uma boa equipe. Se mostrou um pouco ruim na parte da defesa, mas é uma boa equipe. E é um confronto perigosíssimo e importantíssimo para o Benfica. O Gil Vicente começou com 2 vitórias também. Então, cara, não vai ser um jogo fácil para o Benfica, não. Tá? Eu acho a cotação do Benfica justa, pelo time e pelo plantel que tem. Tá? Mas eu acho que a cabeça do Benfica, neste momento, está no PSV no jogo da volta. Por isso, eu não vou trazer o Benfica aqui para um possível back favorito. Tá? Só por isso. Não quer dizer que no jogo ao vivo eu não possa tentar explorar alguma coisa se o Benfica realmente estiver me dando algum tipo de padrão. Não sei se o Benfica vai poupar jogadores. Se você é benfiquista e souber, por favor, me ajuda aqui, que às vezes na hora que o jogo começar realmente, se eu tiver um padrão, eu vou estar por lá. Mas se o Benfica entrar com o time titular e entrar com vontade, essa cotação de 1,60 é excelente
para tentar buscar algo a favor do Benfica. E temos o Sport, atual campeão, a 1,17 contra o Belenense. Deve estar mais ou menos 1,25, tá? Então eu vou trazer também aqui o Sporting. Esse time do Belenense, ele costuma ser bem traiçoeiro, então ao assistir o jogo eu preciso realmente daquele massacre que eu comentei lá no início, no mesmo sentido ali do PSG. Se estiver acontecendo, ótimo, se não, não tem problema, eu deixo passar sem problema nenhum. La Liga. Atlético Bilbao contra o Barcelona. Barcelona próximo de 2. É normal a gente começar a ver odds do Barcelona assim mais altas, porque a gente não tem mais o Messi. Esse jogo costuma ser um jogo muito pegado para gols, tá? Dá uma olhada aqui, ó. No confronto direto, nos últimos 4 dos 5, mais de 2,5 gols. O Bilbao toma gol do Barcelona, tomou nos últimos 5 gols, os 5 jogos. O Barcelona, quase que 90% das vezes, sai na frente do placar. Não vou usar essa parte aqui do desempenho dos times nos últimos jogos, porque acabou de começar, então obviamente tem alguma coisa ali de Copa, tem alguma coisa de amistoso, então não vou levar isso em consideração, mas eu gostaria de trazer para um layer para a equipe em campo, porque esse tipo de cotação aqui me agrada demais, tá? Quem sabe o Barcelona não me dá uma oportunidade de estar contra o Bilbao de maneira mais tranquila. O que é bom levar em consideração? Eu não sei se a gente já está tendo torcida na Espanha, tá? Eu acredito que sim, mas o time do Bilbao em casa é muito chato. Tá? É muito chato mesmo. Eles têm uma torcida muito pegada, muito difícil. Enquanto a gente estava conversando, não sei se vai ser anulado, ó, o Braga acabou de tomar um empate. Tinha comentado essa questão do Braga se complicar ou não essa temporada, que eu queria ver um pouco mais. Ó. Tá aí uma oportunidade para ficar de olho nessa temporada. Enfim, voltando ao assunto Barcelona. Lembrando que o Barcelona não vai ter facilidade aqui. É um jogo difícil, é um jogo pegado. Tem um jogador aqui que chama Iñaki Williams, que adora marcar no Barcelona. Tá? Cara, é um time muito bom. Vai por mim. Vai dar muito trabalho. Então, ou é mercado de gols, ou é ficar de olho no Leia, a pior equipe em campo aqui. E eu não descarto a possibilidade de estar Leia o Barcelona se o Barcelona estiver muito mal. Tá? E aí a gente vem para o Brasileirão. Vamos lá, com calma. Primeiro, sabadão à noite, Goianiense e Chapecoense. Vamos dar uma olhada na Chape. A gente já fez uma análise da Chape aqui essa semana contra o América. A Chape não ganha de ninguém, infelizmente, fora de casa. A Chape tem 3 empates, 5 derrotas. Marcou bastante até fora de casa. E o Atlético Goianiense em casa é mediano para baixo. Qualquer cotação no brasileiro próxima de 1,70, 1,80 é uma cotação baixa. Mas a gente tem... Qualquer não, vai. Tem algumas equipes que ainda podem ter no brasileiro Série A, mas a gente tem essa questão aqui da Chapecoense estar numa fase muito ruim, então é compreensível, mas eu acho que a Chape não está jogando tão mal assim. A Chape teve próximo de ganhar o jogo contra o América, mesmo com jogador a menos, então eu vou trazer aqui o Atlético Goianiense como um dos times que pode se complicar, e por que não uma correção de preço. O que atrapalha aqui essa possível correção de preço do Atlético Goianiense? O estilo de jogo que a Chapecoense está adotando é um estilo de jogo um pouco mais reativo. Quando você tem um time mais reativo jogando, provavelmente o adversário dessa equipe, que no caso é o Goianiense, vai ter mais a bola. Então o Goianiense com a bola, rodeando o ataque, a defesa da Chapecoense, faz com que o mercado não movimente tanto. Para o mercado do Goianiense corrigir de fato, para essa odd subir com mais velocidade, com mais intensidade, a Chapecoense tem que estar contra-atacando com, vamos dizer assim, com constância, quase sempre furando a linha alta do Goianiense e tentando fazer esse jogo de contra-ataque levando perigo. Se isso acontecer, excelente, tá? Mas acho que é um jogo para match odds e que pode ser um jogo para correção do time do Goianiense. Quem sabe a primeira vitória da Chape na competição, hein? Tá merecendo a Chapecoense, já fez por onde algumas vezes. Grêmio e Bahia. Olha o Bahia, cara. Olha o Bahia. 8 jogos seguidos tomando gol. No frente a frente. Esse confronto aqui costuma ter menos de 2,5 gols nos últimos 5 dos 6 jogos.
O Grêmio costuma ser o primeiro a marcar nos últimos 4 dos 5. Os últimos jogos do Bahia, a única vitória do Bahia foi contra o Galo, num jogo onde o Bahia foi rebaixado. Desculpa, foi eliminado na Copa do Brasil, porque o primeiro jogo o Galo já tinha vencido. Olha só, a última vitória do Bahia na competição foi contra o Juventude em casa no mês passado, final do mês passado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas e 1 empate. A situação do Bahia é muito ruim, porém, a situação do Grêmio também não é muito boa. Eu pergunto a vocês, o Grêmio pode ter essa cotação de favorito? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá essa cotação do Grêmio na Betfair e não em outro lugar, porque fica muito mais fácil olhar por aqui. Brasil Série A, Grêmio 1,92, vai fechar a 2 essa cotação do Grêmio. Eu acho que isso aqui é simplesmente pela fase do Bahia, não é pela fase do Grêmio, porque o Grêmio não está tendo uma boa fase, tá? Então, acho que eu vou pular esse jogo aqui. Os dois times estão muito maus. Eu não me surpreenderia se o Bahia surpreendesse o Grêmio aqui, porque o Grêmio também não está jogando nada. Mas eu vou manter de fora, tá? Juventude Fortaleza, cara, se não tiver chovendo lá no campo do Juventude, que não costuma ter uma boa drenagem, se o Fortaleza tiver condição de aplicar o seu jogo, o Fortaleza é muito mais time do que o Juventude. E eu gostaria de trabalhar esse jogo no Match Odds, tá? Não me surpreenderia se o Fortaleza voltasse com 3 pontos aqui. Tá? O time é muito bom. Fortaleza que está em 3º lugar. Fora de casa, Fortaleza é o 7º colocado. E dentro de casa, Juventude é o 8º. Vai ser um confronto difícil. Não vai ser fácil para Fortaleza não, mas eu não me surpreenderia. Tá? E por último, para a gente fechar esse sabadão que já vai mais de 40 minutos, né? Operário e Vasco da Gama. Jogo parelho, com cotações parelhas. Cotação do Vasco muito mais alta do que aquela do Vasco em casa contra o Londrina. O mercado deu uma melhorada agora nessa cotação do Vasco. E eu vou trazer para cá também para o Match Odds para ver se o Vascão me dá alguma leitura. Beleza? Pessoal, se você assistiu o vídeo até aqui sem acelerar, se acelerou, excelente, que aí você conseguiu ver sem perder muito tempo. Mas, cara, não esquece do like no vídeo. Lembrando que isso daqui não é um vídeo de palpites, é simplesmente o meu planejamento. Se inscreve no canal se você viu até aqui. Tem 2 vídeos para você aqui assistir se você tiver de bobeira. Um excelente sábado para você. A gente se vê amanhã à noite. Eu trago aqui o meu planejamento para o domingo. Um excelente sábado. Juízo, gestão de banca e método. Um abraço.